Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí com cada um de vocês, né? Com a família. Aqui também tá tudo certo, graças a Deus. Pra quem não se lembra de mim, eu sou a Letícia. Sou eu que vou fazer essa aula com vocês hoje. Aula porque não vai ser exatamente uma aula, né? Vai ser mais um bate-papo. A gente vai fazer uma coisa diferente. Um bate-papo mesmo que por intermédio do YouTube, né? Mas enfim. Se vocês já pegaram a Bíblia de vocês, deixem aí de lado. Hoje nós não vamos usar. Na semana que vem vocês vão retomar a conversa sobre Salomão, né? Acho que foi Salomão que vocês viram na última aula, né? Mas hoje não. Hoje a gente vai fazer uma conversa diferente. Bom, vocês já não são mais criancinhas, vocês provavelmente acompanham as notícias, sabem das coisas que estão acontecendo pelo mundo. Talvez vocês vejam um jornal com a família de vocês, ou vejam alguma coisa na escola, ou até mesmo pela internet, né? Vocês têm acesso à internet, então às vezes acaba vendo uma notícia ou outra. E, bom, nas últimas semanas a gente está enfrentando uma situação bem delicada, né, no Haiti e no Afeganistão. Na verdade, desde que a pandemia começou, o mundo inteiro está passando por uma situação muito delicada. Eu acredito que, assim como está sendo para mim, acho que está sendo para vocês também, desde que a pandemia começou, é o contato mais direto que a gente está tendo com as coisas ruins que acontecem no mundo, né? Porque vocês são muito novos ainda, eu também não sou muito mais velha que vocês, então acho que a pandemia é o primeiro contato direto com tanta tragédia, eu diria. E então, desde que a pandemia começou, já não tá fácil. Mas nas últimas semanas as coisas pioraram bastante para esses dois países. É claro que tem alguns outros lugares do mundo também que estão enfrentando outras situações além do Covid bem complicadas, mas esses dois ganharam mais destaque nas últimas semanas, né? Bom, para quem não sabe do que eu tô falando, no Haiti. Vamos começar pelo Haiti. O Haiti é um país, nosso vizinho aqui da América, mas eles ficam lá na América Central, um pouco mais para cima da gente, aqui no Brasil. E ficam. A localização do Haiti já é bem complicada. O país fica numa região de encontro de placas tectônicas, né? O que tornam eles bem suscetíveis a terremotos, que são os tremores de terras. E eles sempre passam por isso. Mas alguns são mais fortes, outros mais brandos. E nas últimas semanas, eu acho que foi na semana passada, eles enfrentaram um terremoto muito devastador, muito complicado. E como se já não bastasse o terremoto ser, a região ser uma região propícia para terremotos, eles têm um país muito pobre. Os haitianos vivem numa desigualdade social enorme. O país é muito pobre no geral. A população sofre muito quando acontece uma tragédia como essa, porque eles perdem as casas, muita gente faleceu e comércios, hospitais, abrigos, tudo é destruído nessa situação. Então eles enfrentam muitas dificuldades no geral, mas principalmente quando uma tragédia como essa acontece. E no Afeganistão, do outro lado do mundo, né, praticamente, lá no Oriente Médio, eles também estão vivendo uma situação pra lá de difícil. Vocês provavelmente já sabem, mas no mundo a gente tem alguns grupos que acreditam em coisas, na maioria das vezes, bem erradas, bem ruins, e que optam por obrigar as demais pessoas a acreditarem nisso, que a gente chama esses grupos de terroristas, né? Eles promovem atentados contra a vida da população, eles fazem muita maldade, e lá no Afeganistão, depois de muito tempo fora do poder, um grupo terrorista chamado Talibã retomou o poder da capital do país e de algumas cidades ali vizinhas. E para vocês terem uma noção do quão ruim são as coisas que eles promovem, as meninas não podem estudar, as mulheres também não podem trabalhar, elas não podem nem sair na rua desacompanhadas de um homem. Então, por exemplo, alguém não poderia gravar um vídeo aqui, assim, pra vocês, de uma mulher, principalmente lá do Afeganistão. Mas, no geral, eles cortaram o acesso à internet da população. Mas, assim, para próximo da nossa realidade, o Talibã acredita que ser cristão é um crime. E não só isso, né? Isso já é muito ruim. Mas não só isso, eles matam as pessoas que são cristãs. Enfim, é um grupo muito que promove muita coisa ruim para a população de lá
Então, o que chamou muita atenção da mídia foi que a população está tentando sair do país, mas não tem como, né? Um país inteiro, a população de um país todo sair daquele território, não tem como. Então, já tem muita gente sofrendo pelas atitudes do Talibã. E se a coisa se estender, muita gente ainda vai sofrer ainda mais, né? Então, esses dois países, além da pandemia, estão passando por isso. Bom, quando eu era mais nova, eu via essas coisas de ruim. Até hoje, assim, eu fico bem inquieta com essas coisas, com essas situações complicadas. Mas quando eu era mais nova, principalmente, eu questionava muito por quê, né? Por que coisas tão ruins acontecem se nosso Deus é tão bom? E foi pensando nisso que a gente optou, né? Eu digo a equipe dos juniores, optou por bater esse papo com vocês. Porque é natural, principalmente quando nós somos novos, a gente se questionar isso, a gente não entender essa situação. E essa conversa vai ser pra gente tentar entender por quê, né? E tentar abrir nossos olhos para isso e ver essas situações numa visão cristã, né? Bom, então, acho que pra gente começar, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é uma coisa que chama livre-arbítrio, né? É aquilo que tá com a gente desde quando Deus nos criou. E essa característica, né, o livre-arbítrio, ela nos dá a opção de escolhermos o que fazer, né? A gente tem total e plena liberdade de escolher o que a gente quer fazer, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Na Bíblia fala que apesar disso, a gente sabe que nem tudo é útil, né? Nem tudo vai ser válido. Mas a gente pode escolher. E em situações como a do Afeganistão, por exemplo, a gente tem coisas ruins acontecendo porque as pessoas tomaram as escolhas erradas. Fizeram as escolhas erradas, né? E, bom, na Bíblia a gente tem exemplos de pessoas usando o livre-arbítrio para algo ruim, né? A gente, desde o começo, na verdade, né? Olha Adão e Eva, eles usaram o livre-arbítrio deles para pecar, né? Para se afastar de Deus. E aí foram expulsos do jardim, consequentemente. Depois também a gente vê a história de Jonas, por exemplo, né? Acho que vocês talvez conheçam a história de Jonas, mas a gente não falou sobre ela esse ano. Mas basicamente um homem recebe... Jonas é o homem que recebe diretamente um chamado de Deus para ir até uma cidade e levar uma mensagem que Deus tinha para eles. Mas Jonas, por medo, enfim, escolhe por não seguir o que Deus tinha falado para ele. E aí ele acaba sendo engolido por um peixe, quase morre. É uma baleia, eu acho. Quase morre. E naquela situação ali, temendo pela vida dele, né, com medo da situação, ele entende que ele tá passando por isso por esse momento tão difícil, porque ele usou o livre-arbítrio dele para ir contra Deus. Ele entende isso. Então, é isso que a gente também precisa entender. No mundo nós temos muitas pessoas que fazem essa escolha ruim e aí a gente tem consequências ruins, né? Imagina Adão e Eva ali que viviam tão próximos, conversavam tão diretamente com Deus, optaram por fazer uma escolha ruim. Jonas, que sentiu diretamente o chamado de Deus, fez uma coisa ruim. Agora vocês imaginem no mundo que a gente vive hoje, o Talibã, por exemplo, que eles ignoram completamente a existência de Deus. E então é claro que eles vão fazer uma série de escolhas ruins. E, e aí a gente tem consequências tão trágicas para a população, para eles mesmo também. Então acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, quando vocês virem, ou enfim, algo sobre isso, tá acontecendo não por culpa de Deus, mas por culpa de pessoas que usaram o livre-arbítrio para tomar decisões ruins. E nisso a população tá pagando, né? Mas assim como a gente tem a opção de tomar uma decisão ruim, a gente tem a opção de fazer uma decisão boa. Na Bíblia, por exemplo, o nosso maior exemplo é quem? É Jesus, né? Ele veio pra Terra, Deus veio pra Terra e teve livre-arbítrio que eu e você temos e optou por só fazer coisas boas, né? Se vocês pegarem a Bíblia, vocês não veem nada de ruim que Jesus fez. Muito pelo contrário, são sucessivos exemplos de coisas boas, de decisões boas para fazer, de um modelo de como seguir, né? Nosso maior exemplo. Ai, Letícia, mas ele era Deus e não tem como, é óbvio que ele iria escolher as coisas boas e, enfim, que ele saberia as decisões certas para se tomar. Mas, gente, olha Esther, por exemplo. Esther era uma mulher, uma judia,
que vivia na Pérsia. Ela acabou se tornando a rainha na Pérsia. E naquele tempo tinha um primeiro-ministro que decretou a morte de todos os judeus. Ele tinha as questões dele com os judeus, e aí ele simplesmente decidiu que os judeus seriam mortos. E decidiu um dia para que as pessoas matem todos os judeus. E Esther, quando fica sabendo disso, ela fala uma coisa muito, muito interessante, assim, quando eu tava relendo a história, me chamou muita atenção para falar para vocês. Ela fala que ainda que custasse a vida dela, porque o rei não sabia que ela era judia, e o rei poderia simplesmente, tá, eu não vou mudar de ideia, já que você é judia, você vai morrer junto com o teu povo, né? Então quando ela fica sabendo sobre a decisão desse primeiro-ministro, ela fala, então, ainda que custe a minha vida, eu vou até o rei e vou tentar mudar essa situação, vou tentar salvar o meu povo. E ela usa o livre-arbítrio dela para isso, para ir até o rei, né, para ter coragem de chegar até o rei e pedir para que ele mude de ideia, para que ele anule a decisão, enfim. Então Esther acaba usando o livre-arbítrio dela para salvar muita gente, para salvar o povo dela. O rei não resolve revogar a decisão, ele acaba só dando o direito dos judeus se defenderem, mas ainda assim, olha quantas pessoas Esther salvou por conta da escolha certa que ela fez. E Esther era humana, assim como eu e você somos. E na verdade hoje é ainda mais fácil, porque depois que Jesus veio, a gente tem o Espírito Santo, que nos conecta com Jesus, nos conecta com Deus, e ele nos dá um fruto que nos mostra virtudes que a gente já tem em nós, a gente só precisa pôr em prática, como o amor, a paciência, a bondade, né? Então é fácil que a gente faça as escolhas certas, porque a gente já tem os valores dentro de nós, a gente já tem a Bíblia carregada de exemplos bons pra gente seguir. Então é importante a gente entender isso também. Do mesmo jeito que tem pessoas que fazem escolhas muito ruins e por isso a gente vê tanta maldade acontecendo, as nossas decisões boas, elas podem amenizar essas maldades. Elas podem, mesmo que num contexto menor, gerar coisas boas, né? Então é importante a gente lembrar disso. Do livre-arbítrio como alguma coisa que a gente tem que sempre escolher fazer o certo. Só que, Letícia, mas no caso do Haiti, por exemplo, não é causado exatamente, diretamente por uma decisão errada humana, né? Porque é um desastre natural, não tem como a gente impedir um desastre natural, infelizmente. Só que a situação de pobreza do país é uma decisão humana. O Japão, por exemplo, o Japão também sofre com muitos terremotos, mas a gente não vê tanta tragédia quanto acontece no Haiti. Porque o Haiti é um país bem mais pobre e despreparado para receber um terremoto. Por conta dessa desigualdade social, vocês viram isso na semana passada com Salomão, né? Que muita gente, para que o rei Salomão tivesse templos e templos e servisse jantares e enfim, fosse tão exuberante, muita gente passava fome, passava dificuldade, passava necessidade. E no Haiti, a gente tem uma situação bem análoga, na verdade, né? E além disso, né? O Haiti é um exemplo de que, mesmo com o sofrimento, Deus não deixa de amparar a gente. Mesmo que numa situação inevitável de acontecer, que não está sob o nosso controle, Deus continua nos olhando, continua nos cuidando. E, por exemplo, lá no Haiti, apesar do que acontece, sempre tem organizações humanitárias, de médicos, que vão lá ajudar, sem cobrar, elas vão lá ajudar. Para tentar dar abrigo para as pessoas que ficaram desabrigadas, amparar os feridos, para que elas levar comida, por exemplo, né? Então é uma forma de Deus estar cuidando deles também, apesar da situação tão difícil. E na pandemia, por exemplo, que todos nós estamos vivendo, Deus, através de algum cientista, trouxe a vacina para nós, né? Cuidou da gente, protegeu nossas famílias. E, inclusive, a vacina eu tomei a primeira dose e é uma sensação tão gratificante, tanta felicidade. E vocês, os que tiverem mais de 12 também já vão vacinar, né? E vocês vão sentir o que eu tô falando. É uma sensação de amparo de Deus, apesar de tanta dificuldade. Enfim, então mesmo em situações de extremo sofrimento, de extrema tragédia, Deus cuida de nós. E às vezes Ele usa até o sofrimento para mudar alguma coisa em nós, para nos fazer mais fortes, nos fazer melhores. Veja a história de Jó. Vocês falaram sobre Jó alguns meses atrás. Um homem que era muito rico, que tinha tudo, de repente perdeu tudo, passou até por uma enfermidade, né? E Deus foi cuidando dele, foi amparando ele, foi modelando ele, ensinando coisas para ele. E depois que Jó supera, né,
as coisas de ruim que acontecem com ele, Deus devolve tudo em dobro. Deus dá tudo em dobro para ele. Depois de fazer ele passar por esse sofrimento para que ele aprendesse alguma coisa. Então, a gente nunca tá desamparado. Até os sofrimentos têm um motivo na nossa vida, os que estão fora do nosso controle, né? E uma coisa também que eu acho importante a gente pontuar, mesmo que a gente não possa efetivamente se juntar e ir lá derrubar o Talibã do Afeganistão, a gente não possa ir lá e remendar as placas tectônicas e impedir que o Haiti sofra com terremotos. Mesmo que a gente não consiga fazer nada disso, a gente tem uma coisa igualmente importante, uma carta na manga tão poderosa quanto qualquer uma dessas atitudes, que é orar. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente vê uma situação ruim e fala, tá ruim, poxa, muito triste. E a gente esquece de orar, gente. E é uma ação tão importante, né? Uma ferramenta tão importante. Então, a gente também pode ser instrumento, né? Do cuidado de Deus, através da oração, que é um ato tão simples, que é um ato tão fácil da gente fazer. E a Esther, por exemplo, quando ela decidiu que ela ia até o rei, ela pede para os judeus orarem por ela, pedirem para jejuarem por ela, mesmo que eles não pudessem ir diretamente fazer alguma coisa. Jesus fala para a gente orar pelas nossas aflições, né? Para a gente orar pelo mundo. E é isso que eu acho importante a gente sempre se lembrar da oração, do recurso tão grande que é a oração. Então, a tarefa dessa semana é essa, que vocês se lembrem de orar pelas pessoas do Haiti, pelas pessoas do Afeganistão, que vocês se lembrem de orar pelas pessoas do nosso país que estão passando por dificuldades por conta da pandemia, desde a miséria até mesmo por terem perdido alguém para a Covid, por estarem enfermos, né? Eu espero que esteja tudo bem com a família de vocês, mas tem pessoas ainda passando por muita dificuldade com Covid, que vocês se lembrem de pedir sabedoria para Deus, porque a sabedoria, como vocês viram na semana passada, enquanto Deus nos dá sabedoria, enquanto a gente vai atrás da sabedoria e pede para Ele, como Salomão fez, Salomão foi um ótimo rei até esse ponto. Só que aí, a partir do momento em que ele se desvirtuou, que ele deixou de seguir a Deus, deixou de pedir orientações para ele, vocês viram que ele se perdeu completamente. Então, que a gente se lembre sempre disso, né? De orar também por sabedoria, por discernimento, para que Deus nunca nos deixe se perder entre o certo e o errado, para que a gente sempre tome as melhores atitudes. Então, a tarefa que eu vou deixar para vocês essa semana é para isso, para vocês se reunirem em oração com a família de vocês, se der, e orar por tudo que está acontecendo pelo mundo, para que Deus nos ampare, né? Ele está amparando, mas orar é sempre um recurso tão fundamental que a gente tem e que a gente tem que usar. Então, vamos orar, né? Fechem os olhos de vocês aí para a gente fazer nossa oração. Deus Pai, muito obrigada, Senhor, por nos dar esse recurso que é orar e falar tão abertamente contigo. Obrigada por nos ouvir, obrigada por nos ensinar também, tanto através da oração, através das nossas conversas, através da Tua Palavra e principalmente através de Jesus. E eu começo te pedindo isso, Pai, para que o Senhor nos ajude a ser tão parecidos quanto Teu Filho, que a gente consiga se espelhar nele, nos exemplos que Ele deu pra gente aqui na Terra, que a gente siga, meu Deus, as atitudes do Teu Filho e que possamos ser cada vez mais parecidos com Ele. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria, a ter discernimento para lidar com as escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida. E que o Senhor nos conserve igual Esther, que a gente nunca se conforme, Pai, com todas as crueldades e maldades que tenha no mundo. Que o Senhor preserve a Tua Palavra dentro de nós e que a gente sempre escute aqui na nossa mente que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que fazer o que Jesus faria no nosso lugar, Senhor. Quero pedir também, Pai, por todas as nossas famílias, pelas minhas, pelas da nossa equipe, pela família de cada um dos juniores, para que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos preserve. E quero orar também por todas as famílias que sofreram com a Covid, que perderam alguém, Pai, que o Senhor conforte e cure os enfermos. E quero te fazer um apelo por todas as famílias haitianas e afegãs que estão passando por momentos tão difíceis, tão delicados no mundo, Pai. Que o Senhor cuide de cada um deles, proteja a vida de cada um deles. É isso que eu te peço. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Bom, gente, hoje é isso que eu quero passar para vocês, né? Apesar de não ser a nossa aula regular,
é uma coisa igualmente importante. E eu espero que eu tenha conseguido falar através de Deus com vocês, né? Que tenha sido uma injeção de coragem para vocês essa conversa, tanto quanto foi para mim, quando eu tava preparando a aula, enquanto eu tô aqui gravando para vocês. E, inclusive, Jesus deixou uma fala muito importante pra gente na Bíblia. E eu vou num versículo que tá lá em João, eu vou ler para vocês. É o versículo 33 do capítulo 16 de João, tá? Vou ler para vocês, é uma fala de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou ler mais uma vez. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, ele veio aqui, ele passou por tantas aflições quanto a gente também passa. E ele venceu. E ele deixa pra gente essa fala de coragem, né? Pra que apesar dos sofrimentos a gente tenha sempre coragem. E é isso que eu desejo pra vocês. Boa semana pra cada um de vocês, pra família de vocês. Não se esqueçam de orar. É o maior... Acho que é a nossa maior atitude, o nosso maior recurso pra tudo que acontece no mundo. E é isso. Um beijo pra cada um de vocês. Até semana que vem.